Bíblia comigo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. É ceia do Senhor e nós vamos ler sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, nisso que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. A ceia é um memorial que fala, assim, do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, se Ele amou o mundo, Ele amou você, amou a mim, não tem ninguém que não seja amado por Deus. Deus ama a todos. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na ceia nós celebramos, nós trazemos à memória a obra que Jesus fez lá na cruz, morrendo em nosso lugar, porque o Pai, juntamente com o Filho Jesus, quiseram que eu e você estivéssemos em um relacionamento com Ele. A partir desta terra, para que então estivéssemos eternamente com Ele. Então, ceia, relacionamento, fala do relacionamento com Deus. Mas ceia também é um memorial que nos coloca em relacionamento uns com os outros. E nós estamos aqui, e nós que podemos estar, né? Infelizmente, há muitos irmãos que estão no grupo de risco, que amariam estar conosco, mas não estão aqui, estão nos assistindo online, lá nas suas casas. Daqui a pouco vão participar da ceia conosco, levaram os elementos aqui da igreja, ou estão com os seus, e vão participar da ceia juntamente conosco, mas lá nas suas casas, espiritualmente unidos.
Mas quando isso passar, é importante que a gente esteja também unidos no mesmo lugar presencialmente, não só online, mas também juntos. Ceia fala então de relacionamento entre nós, entre as pessoas. Ceia então é intimamente ligada a relacionamento, e a ceia deve sempre promover e intensificar nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com outras pessoas. Ceia fala de perdão, é o perdão de Deus manifestado a nós. Ceia, na nossa comunhão, fala de perdão também uns com os outros, porque ceia é relacionamento, fala sobre relacionamento. Sabe o que acontecia? Aqui é a igreja de Corinto, que é uma igreja gentia, que não era essencial, não era de judeus. Você tem a igreja em Jerusalém, que nasceu a partir do judaísmo e que era formada por judeus, e os judeus, os cristãos judeus, a princípio, eles tinham o espaço do templo para cultuar. Então, eles tinham as reuniões nas casas e no templo. Viviam nessa dinâmica de casas e templo. Então, eles tinham espaço do templo para esse ajuntamento maior. Era um lugar. E, até certo ponto, eles puderam ficar lá. Mas, em Corinto, não tinha o templo. Era recente, era nova a igreja. Eles não tinham uma construção. Então, a igreja se reunia nas casas. E a igreja de Corinto era muito heterogênea. Ela tinha pessoas ricas, tinha os pobres e os escravos. E os pobres, geralmente a casa deles era de um cômodo só. Um cômodo só para toda a família. Então, era difícil uma reunião lá. Então, as pessoas mais ricas abriam as suas casas. As pessoas mais abastadas tinham casas de 2 pavimentos, às vezes, com espaços diversos. Então, eles reuniam-se nessas casas maiores das pessoas que tinham essa condição melhor. Eles se reuniam para cultuar e se reuniam para a ceia. Iam às casas, iam a esses determinados lugares onde a igreja se reunia. Vamos participar da ceia do Senhor. Mas também havia uma outra ceia, que é chamada de ceia também, que é refeição. Hoje nós não usamos muito no nosso vocabulário, na cultura brasileira, esse termo ceia. Eu não digo, eu vou ter uma ceia lá na minha casa com a minha família. Eu digo, vou ter um jantar, vou ter um almoço, não uma ceia. Ceia, geralmente na nossa cabeça, fica mais na participação aqui da igreja, dos elementos. No entanto, ceia fala de refeição. E ceia também é a participação dos elementos que o Senhor Jesus instituiu. E então, havia a ceia do Senhor, eles iriam para a ceia do Senhor, mas também tinha comida. E o que acontecia? Os mais abastados chegavam antes e comiam bastante. Daí tinha os mais pobres que tinham que ficar trabalhando até mais tarde, e também os escravos. Corinto fazia parte do Império Romano. Alguns relatos que dizem que a maioria da população do Império Romano era escrava. Não essa escravidão que a gente sabe aqui do Brasil, com chicote, com feitor, não. Mas, ou seja, elas estavam debaixo de um senhorio, esse senhor as sustentava e mandava nessas pessoas.
E acontecia então que estes chegavam mais tarde para participar da ceia do Senhor, mas tinha tido uma outra ceia que era a comida. E quando eles chegavam, não tinha mais nada para eles. Aqueles que chegaram antes não pensavam naqueles que iam chegar depois. Isso gerava um mal-estar na igreja de Corinto. Isso começou a levantar muitos problemas naquela igreja. E então, aqueles que eram injustiçados começavam não a lidar com o assunto de maneira apropriada, mas começaram a atacar aqueles que erravam. E estes, por sua vez, se sentindo atacados, atacavam de novo, e uma atmosfera muito ruim era criada. E então, ele diz, porque sempre que comerem este pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está exaltando aqui o valor da ceia. A ceia não é para gente ressentida, não, tem foco. Ei, a ceia é aquilo que o Senhor estabeleceu. Comer o pão, beber desse cálice. A ceia é um anúncio de duas coisas muito importantes. A primeira é a morte do Senhor. Que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele nos ama, que somos salvos, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que Ele nos quer nesse relacionamento. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Gente, ceia é isso, é amor. É o perdão dele. Ceia é para ter alegria e não discórdia. Ele está dizendo isso. Anunciar a morte do Senhor é a segunda coisa, até que Ele venha. Um segundo anúncio da ceia é que Jesus vai voltar. E nós estamos aqui hoje para participar da ceia, tomar esses elementos e anunciando a morte de Jesus, porque Ele nos ama. E também anunciar que Ele está para vir.